Mais uma vez eu quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma paz que não cansa. É uma paz que ela não fica lotada. Ontem eu comi uma pizza e eu comi um pedaço a mais e eu esqueci que eu tenho 50 anos e que 3 pedaços de pizza para mim começa a ficar muito. E aí eu fiquei conversando com a pizza de noite. Acordei e ela ainda estava na minha barriga. Então, a paz do Senhor não é que nem a pizza. Ela nos dá plenitude, nos dá satisfação. Cada vez que nós a recebemos, mais nós ficamos felizes, mais nós ficamos desejosos por mais paz. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Apenas os filhos ouvem a Deus. E eu passei um vídeo muito interessante, curtinho, daquelas ovelhinhas do pasto, em que todo mundo chama a ovelha e a ovelha não vem. Mas quando o pastor chama, as ovelhas elas vêm e as pessoas ficam extasiadas com aquela situação. E é assim com os filhos de Deus. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Talvez você não tenha nascido no lar evangélico e em algum momento da sua vida, Deus ele simplesmente falou: vem, como nós cantamos, vem, assim como estás para adorar, vem, vem. Comunicação é um elemento essencial no relacionamento humano. Nós, como seres humanos, nós nos relacionamos através da comunicação. Uns falam mais, outros gesticulam, outros pulam, mas a comunicação é imprescindível no relacionamento humano. Na verdade, nós falamos mais do que devíamos. Devíamos ouvir mais do que falar, mas parece que a nossa boca não consegue controlar. Tiago diz sobre a língua e fala assim: se a gente conseguisse controlar a língua, que coisa linda seria. Mas nós não conseguimos. Queremos nos expressar quase como uma compulsão. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu quero adivinhar o que a pessoa está pensando e a pessoa começa a falar e eu pum, atravesso. Né, Edilene? Entendeu? Nossos encontros com a Edilene têm sido muito agradáveis. E quantas vezes ela vai falar, ela fala: pastor, deixa eu falar. Parece que eu quero adivinhar. É mania nossa, a gente quer falar, a gente quer se expressar. Mas temos muito mais a aprender ouvindo do que falando. Porque quando nós ouvimos, nós aprendemos. Quando nós falamos, nós só expressamos aquilo que nós temos dentro do nosso coração. As Escrituras nos exortam a ouvirmos em especial as instruções divinas. Deus fala. Deus continua falando, porque Ele é o eu sou, Ele não muda. Ele continua falando. O que acontece é que nós, nas nossas vidas corridas, nós não paramos para ouvir Deus. Ou dizemos que ouvimos, mas na verdade nós ouvimos o nosso coração, que Ele é enganoso. As Escrituras nos exortam a ouvirmos as instruções divinas, com o intuito de que crescermos em entendimento do Senhor. O versículo que nós meditamos da semana passada foi João 8,47, que diz: aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso não ouvis, porque não sois de Deus. E foi uma palavra muito dura, porque a pessoa que não ouve Deus não é de Deus. Simples assim. Mas pastor, eu não posso ser café com leite, eu não posso ser uma pessoa que ouço mais ou menos, ou ouço de segunda a quinta, e aí eu tenho uma folguinha. Não. Aqueles que são de Deus ouvem Deus o tempo todo, em todas as ocasiões. Não basta querer, e isso é uma realidade. Eu quero ouvir Deus, não basta você querer. Pois o que aprendemos é que apenas os filhos de Deus ouvem a Deus. Quando você ouve um ensinamento que te confronta, que traz aquele tipo de mal-estar, você só ouve e entende desta maneira, porque o Espírito Santo te convence. Aqueles que não são de Deus, ao ouvirem ou lerem dos ensinos divinos, não conseguem nem aceitar, nem viver os mesmos. Nós vivemos tempos de bagunça sexual na nossa sociedade contemporânea, e às vezes você fala um conceito como esse e as pessoas acham estranho. Olha, de onde que você vem? Você é de outro planeta? Nós estamos em 2017, quase 2018, você tem que mudar a sua cabeça. Tinha até um refrigerante que falava assim: abre a tua cabeça, coate, muda. Não, nós não temos que mudar se não está na palavra de Deus. Nós temos que continuar firmes naqueles ensinamentos aos quais nós recebemos como verdadeiros. Para aqueles que não são de Deus,
é como se estivessem ouvindo uma mensagem em uma língua estrangeira desconhecida. As pessoas que não ouvem, não entendem uma língua estrangeira, quando ela é falada, a pessoa se sente confusa. Às vezes a gente está entre amigos que a pessoa ela fala uma outra língua, um alemão, ou mesmo se você não conhece o inglês, as pessoas estão falando e você tem dificuldade. E isso gera muitas vezes frustração, gera indignação. Mas essa mensagem não é para todos, a mensagem é só para os filhos, porque é só os filhos que ouvem a Deus. Que Deus possa nos dar um espírito de entendimento. Nós precisamos desse espírito de entendimento. Porque Deus ele fala pela natureza, Ele fala através de uma diversidade de formas, em especial pela Sua palavra. Mas se nós não tivermos o discernimento do Senhor, essa palavra ela é como folha ao vento, passa e vai embora. Foi lindo, foi maravilhoso, mas aquilo não lembro mais. Que o Espírito, que Deus nos deu o Espírito de entendimento e também a perseverança. Porque se você recebe o entendimento, mas você não tem perseverança no posicionamento, é algo que nós vamos falar no dia de hoje, na noite de hoje, o que acontece é que as coisas elas se perdem. Diante dos posicionamentos que o Senhor nos comissiona a termos na sociedade, nós temos que ter entendimento e perseverança. A palavra de hoje tem como título, está errado, eu não alterei, honrar a Deus obedecendo a Cristo. A palavra de hoje é honrar a Deus obedecendo a Cristo. Esse título é o da semana passada. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de João, capítulo 8. Não sei se vai dar tempo, tomara que dê. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 45 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versos 45 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Verso 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora estamos certos que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Jesus Cristo, quem você acha que você é? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra que é viva e eficaz. Nós, Pai querido, estamos aqui com o objetivo de ouvir a Tua voz. Nós precisamos da Tua direção. Precisamos ser orientados, Pai, porque a partir da Tua orientação, nós podemos tomar as decisões de uma forma correta, em meio às atitudes e às coisas que nos são apresentadas na nossa vida. Pai, peço que o Senhor me dê a sabedoria necessária para poder explicar, para poder falar do recado santo do Senhor ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em mim mesmo não há capacitação, eu dependo total e completamente do Teu Espírito. Consagramos esse tempo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Honrar a Deus obedecendo a Cristo. Não, pastor, eu quero honrar a Deus comprando um monte de flor e jogando no mar. Não. A forma que Ele coloca para nós honrarmos a Ele, Deus, é honrarmos a Cristo. Mas, pastor, eu quero ir de joelho daqui até Samambaia.
Para quem está assistindo, Samambaia é uma cidade satélite aqui do Brasil. Pastor, eu quero ficar sem comer 15 dias, 20 dias, eu quero me abster de um alimento, me abster de uma coisa que eu gosto, assim eu vou honrar a Deus. O jeito de você honrar a Deus é obedecendo a Cristo. É algo que nós temos falado paulatinamente, é quase que um disco furado, porque é o meu recado, o recado das Escrituras é: nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Primeiro versículo, João capítulo 8, verso 48 diz: os judeus lhe responderam: não temos nós razão ao dizer que tu és samaritano e estás endemoniado? Jesus acabava de declarar aqueles homens idólatras. E disse a eles que o Deus deles não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas o Deus deles era um Deus que tinha como princípio os seus interesses e a mentira dos seus corações. Ídolos do coração são coisas que são frequentes dentro dos cristãos. As pessoas, elas crescem criando idolatrias de toda sorte ou espécie: casamento, bens, família, igreja, ministérios. E as pessoas, elas acham que nada disso é idolatria, mas é, porque muitas vezes essas coisas, elas tomam o lugar de Deus. Quando o argumento teológico deles falha, quando eles não têm mais resposta a dar dentro das Escrituras com Deus, diante das acusações que são verdadeiras, eles sabem que são verdadeiras, os oponentes de Jesus se voltam para o insulto pessoal. É algo que nós fazemos também. Quando nós perdemos os nossos argumentos, o que nós fazemos é agredir. Cala a boca, não tenho nada a te dizer, é assim, pronto. Pessoas agridem as outras porque não têm argumentos, e não foi diferente com essas pessoas judias. O questionamento da paternidade deles era tão ofensivo que eles tinham como únicas razões situações extremas. Chamar o judeu de samaritano era uma agressão grave. Além disso, falaram que ele poderia estar possesso de demônios. Judeus e samaritanos não estavam bem. E aí eu tenho que abrir um parêntese para você, para falar um pouco de história de Israel. Rei Davi, 12 tribos. Rei Salomão, 12 tribos. Rei Roboão, há uma ruptura. Jeroboão fica com 10 tribos e 2 tribos ficam com Roboão. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte faz sol queimar os olhos do Senhor, rei após rei que vai sendo substituído, cada vez mais aumenta a iniquidade, até que chega um ponto em que a Assíria domina a capital de Samaria e leva todo mundo escravo e coloca ali no meio outros povos. Tribo do sul faz bom, faz mal, faz mal, faz mal, faz bom, faz bom. Chega um momento em que Deus dá um basta, levanta Nabucodonosor, rei babilônico, para levar aquele povo cativo. Mas, diferente dos assírios, ele não coloca ninguém no lugar. E as pessoas que ficam lá são as pessoas mais pobres, porque os melhores, os mais capacitados, eles são levados para a Babilônia. Quando dá o tempo de Esdras e Neemias, aquele povo parcialmente volta para a sua terra. E aí o povo que volta com Esdras e Neemias é um povo realmente judeu. O povo que estava na segunda, o reino do norte, ou as 12 tribos, é um povo todo misturado. Então, quando o judeu olha aquilo, ele fala: vocês não são judeus legítimos. É por isso que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eles não reconhecem aquele povo como realmente judeu. Você chamar um judeu de samaritano era uma alta agressão. A acusação de estar endemoniada também era algo comum. Era algo que naquele contexto era comum. Nós temos expressões dentro da nossa sociedade contemporânea. Você olha para a pessoa e fala assim: você está viajando? Você está, sei lá, alguma expressão que alguém lembra aí, por que você está fazendo isso? Será que você está louco? E nós usamos expressões de toda sorte ou espécie para representar um estado de alteração da pessoa. A mulher está brava? Você está em TPM?
mulheres não gostam disso. Você está entendendo? Parece que você está apresentando aquela situação e as pessoas usam essas expressões, mas no tempo de Jesus era: você tem demônio? Você está endemoniado? Você está louco? João capítulo 7, verso 20 é uma das opções. Nós já lemos João 8,48, mas nós temos João 7,20 também. Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Tem uma outra situação em João 10,20, em que eles falam: Jesus, você tem demônio. Em outra situação fala: olha, você é filho de Beelzebul, pelas coisas que você está fazendo. E Jesus olha para eles e fala assim: não, eu não posso ser do reino das trevas, porque eu digo que eu sou do reino da luz, e um reino dividido ele não prospera. Eu não posso estar junto se eu estou proclamando algo contra ele. E aí, alguns questionamentos. Aqueles homens, eles ficaram sem respostas para Deus, para Jesus. Por que estudar? Será que é necessário nós estudarmos? Por que frequentar uma escola bíblica dominical? Será que é porque não tem o que fazer? Perdeu tempo? Não está com sono? Ou melhor, está com sono, eu vou ficar em casa dormindo? Ah, eu não estou com sono, então hoje eu vou na escola bíblica dominical? Por que nós temos que estudar? Por que nós temos que nos posicionar como cristãos perante todas as situações que nos estão sendo apresentadas dentro dessa nova cultura contemporânea? Eu poderia dar uma série de respostas para você do meu coração, porque eu sei que é essencial, mas eu prefiro falar para você sobre um versículo, 1 Pedro capítulo 3, versos 14 e 15. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois, falando do nosso posicionamento cristão. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Muda, cresce. Você não tem que continuar igual, você tem que crescer. Não é só em altura, você tem que crescer em entendimento da palavra. Você não pode continuar sendo uma criança espiritual, porque as situações às quais nós estamos padecendo, elas são sérias demais e nos levam à morte. Você tem que estar preparado. Aqui está dizendo: cresça, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, purifica os seus pensamentos, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você tem que estar pronto. Nós estamos aqui na terra para cumprir desígnios do Senhor. Não é para você fazer 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, 90, aí chega um ponto, não precisa mais, morre. Não, não. O Senhor, Ele tem um propósito, que é nós irmos e proclamarmos o Evangelho. E Jesus Cristo, Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, todas as vidas que o Senhor me deu, eu de maneira nenhuma lanço fora. Eu cuido. E aí, quando Ele morre, Ele ressuscita, Ele passa essa incumbência para Paulo e para cada um de vocês. E vidas vão ser apresentadas a você. E as pessoas, elas vão vir de alguma maneira perguntando: como que é isso? Você pode me explicar? E não adianta você simplesmente falar assim: ah, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Ele é amor. Não, você tem que falar. Você tem que falar do Evangelho, tem que falar do pecado, você tem que falar que há sofrimento sim, e a pessoa tem que ouvir nos seus olhos que aquilo que você está proclamando, você realmente acredita. É por isso que você precisa estar pronto. É por isso que você precisa estudar. É por isso que, se possível, você tem que frequentar a escola bíblica dominical. Aqueles judeus, apesar de toda aquela capacitação, ficaram sem palavras perante Jesus. Somos comissionados por Deus a testemunhar da nossa fé. E isso exige de nós dedicação na elaboração da nossa fé. E a nossa fé vai sendo acrescida a partir do momento em que você medita na palavra e na palavra de Deus. Nós não podemos ter uma fé superficial. E eu falava alguns domingos atrás sobre a camada de verniz. A camada de verniz, parece que aquele produto ele é lindo e maravilhoso, ele é todo brilhante, mas se você pegar com a unha, ou você pegar com alguma coisa pontiaguda e raspar, você vai ver que aquele verniz ele é uma camada muito fina. A minha fé e a sua fé não pode ter uma camada fina como essa, mas ela tem que ser profunda. Disso dependem as vidas que são colocadas em nosso caminho.
sempre levando em conta que apenas os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. Jesus nega a eles que ele esteja endemoniado. Não, eu não estou endemoniado. As suas declarações de comportamento não são fruto da arrogância, não são fruto da ignorância, de endemoniamento ou de ser samaritano ou não. As declarações dele são baseadas num fruto de obediência ao Pai. E aqueles homens não entendem, porque Deus não é Pai deles. João capítulo 8, versos 49 e 50 diz: respondeu Jesus: eu não tenho demônio, mas honro ao meu Pai, ao passo que vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e a julgue. Por dizer e fazer sempre o que o Pai lhe ordena, dizer e fazer, ele honra o Pai. E aqueles homens não entendem isso, porque eles não são filhos. Recusando-se a responder positivamente aquelas mesmas palavras e feitos, seus ouvintes o desonram, e portanto também desonram aquele que o enviou. Nós vivemos em Brasília, e Brasília ela tem as embaixadas, tem um setor de embaixadas. Se você for lá com o teu carro, você vai ver embaixadas de, se não todos, a grande maioria dos países. E aquele pedacinho de terra não representa um pedaço de terra do Brasil. Se você for na embaixada do Canadá, tem um amigo meu que ele é segurança lá, ele trabalha na parte de segurança do Canadá. Aquela região, aquele terreno lá, apesar de estar alocado no Brasil, ele não é Brasil, ele é Canadá. Se o exército brasileiro entrar lá e invadir, a declaração de guerra é uma declaração de guerra contra o Canadá, e não com uma destruição simples de um local. E aquele homem que está lá é o embaixador, é o representante. Quando você fala com ele, você fala com o líder do Canadá. Ele tem esse tipo de autoridade. João capítulo 5, verso 22 e 23 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus Cristo foi o embaixador de Deus. Ele estava na terra representando Deus. E quando ele não é honrado, aquelas pessoas que o desonraram estavam desonrando o próprio Deus. E quando você não cumpre as palavras do Senhor, você desonra Jesus e desonra a Deus. O que ele está fazendo não é se defender. Jesus Cristo não está se defendendo. Ele sabe que o fim dele é morte, morte de cruz. Ele não está falando: olha, você não sabe o que eu fiz por vocês? Você não sabe que eu alimentei? Ele podia olhar naquela multidão e falar assim: você está aqui me acusando? Lembra quando eu te alimentei? Ele não está fazendo isso. O que ele está defendendo é a honra do Pai. A palavra, a doutrina, aquele ensinamento, o chamado de Deus. E é isso que você tem que fazer. Você não é chamado a se defender. Por mais estranho que seja, você é chamado a defender a honra do Senhor, a palavra que procede dos céus. Eles não conhecem a sua mensagem. Em vez de aceitar com alegria a manifestação do amor do Pai, presentes em Jesus, eles preferem desacreditá-lo, desonrá-lo. O seu Deus, o Deus daqueles homens, é o reflexo de quem eles são. Não um Deus de amor, mas um Deus tirano. Ao observarem Deus, eles encontram o engano nas suas próprias vidas. O apóstolo Paulo fez algo semelhante. Em todas as cartas paulinas, quando você começa a lê-las, você vê o apóstolo Paulo se apresentando: servo de Deus, eu sou apóstolo, eu sou, você tem que me ouvir e tal. Parece que o apóstolo Paulo está se engrandecendo, mas na verdade ele está fazendo exatamente o que Jesus fez. Gente, o que eu estou falando, eu não estou falando de mim, eu estou falando em nome de Deus. E eu quero que você entenda mais um contexto histórico. Assim que Jesus Cristo morre e ressuscita, começam muitas pessoas a escrever coisas. E aí a gente vê aquele filme lá do Dan Brown, lá, Código da Vinci, e aí começa a falar de um monte de livro que a gente chama de apócrifo, que eram livros de pessoas que escreviam e falavam assim: ninguém vai querer ouvir o que a Melísia tem a dizer, então eu vou fazer assim, eu vou colocar apóstolo João, eu vou colocar apóstolo Pedro, e aí nasce Evangelho de Maria Madalena, nasce Apocalipse de Pedro, e uma série de livros que não batem com os ensinamentos da palavra de Deus.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem apresentando toda a credencial dele, para que as pessoas entendam que ele não fala como qualquer um, ele fala em nome de Deus. Tanto é verdade que você começa a olhar as cartas paulinas e você vê ele falando: eu sou o menor, eu sou mais pecador, eu não presto. Como é que ele pode estar se exaltando e se rebaixando? É porque são motivos diferentes, são situações diferentes. Sempre o objetivo é glorificar o Pai, com a exposição dos textos sagrados da maneira mais verdadeira possível, e é o que eu tento fazer aqui. Eu não tento trazer uma palavra de ânimo para você, mas eu tento expor o que a palavra de Deus está dizendo, porque você precisa desta verdade. Você não precisa do que eu acho, do que eu penso, você precisa do que a palavra de Deus está dizendo. Homens e mulheres ao longo da história morreram por isso, porque sabem que a opinião final não é dos homens. Você, morrendo fisicamente aqui nesta terra, você tem que entender que o tribunal final não é aqui. As pessoas vão me julgar, vão te julgar, mas o tribunal final é o tribunal divino. João capítulo 8, verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Pastor, Jesus acabou de ser agredido e ele vem de novo com esse discurso. É claro, ele não veio para julgar, ele veio para trazer vida. Ele continua oferecendo para aquelas pessoas que ouvem uma saída. Em verdade vos digo, quer dizer que é algo inquestionável. Inquestionavelmente, Cristo sabia que algumas pessoas daquela multidão eram vivas, elas eram curáveis. E ele declara que se alguém guarda a sua palavra, ou seja, crê nela, se apega a ela, obedece a ela e vive por ela, jamais verá a morte. Jesus não veio para julgar, é por isso que ele oferece a vida. Por isso que cada sermão, apesar da palavra vir dura, sempre vem a palavra de esperança, trazendo você ao arrependimento, para que você mude e seja transformado. Esse é o objetivo: edificar pessoas, fazer com que as pessoas entrem nos caminhos do Senhor. Não é destruir, não olhar para a pessoa e falar assim: você é budista? Vai para o inferno. Você é islamista? Vai para o inferno. Não é esse o objetivo. Cristo nunca fez isso. O objetivo de Cristo é edificar vidas, é salvar. O fruto da sua mensagem nunca é destruição, mas é a declaração do amor ao homem. E é isso que nós temos que declarar às pessoas: amor. Aos que querem matar, aos que o querem matar, Jesus não responde com ódio, mas uma nova ocasião para se corrigirem. O foco é sempre a obediência a Jesus, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Em capítulos anteriores, alguns seguidores de Jesus, quando ouviram o discurso de Jesus, falaram: esse discurso é muito duro. Nós não conseguimos seguir esse discurso. E aqueles homens começaram a ir embora. Homens que tinham declarado a sua fé, o seu amor a Jesus. Não, está muito difícil. Eu até consigo abrir mão das finanças, eu consigo abrir mão disso ou daquilo, mas tudo isso que Cristo está falando para mim é pesado demais. E começaram a ir embora. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e fala para eles: vocês também querem ir embora? Vocês estão cansados? Vocês querem ouvir uma palavra de vitória? Vocês querem dizer que tem um varão de banco aqui e você receber a chave da vitória? A gente vê isso tanto nas mídias sociais. Você quer receber a vitória? Diga um amém. Quer falar isso aqui? Dá um aleluia. Como se a gente tivesse algum poder de positivismo e a minha palavra determinasse alguma coisa, sendo que a última palavra é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde em João capítulo 6, verso 68: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Essa segurança afirmada por Jesus relaciona-se à vida que a morte física não pode extinguir. Jesus não está falando que aquele que crê nele não vai morrer fisicamente. Nós temos pessoas que morrem fisicamente. Não sei quantos anos nós vamos andar juntos, não sei quanto tempo nós vamos estar vivos, mas eu estou falando da vida espiritual. Essa ninguém pode tomar, nem altura, nem profundidade. Eu vou ler depois isso, eu vou ler agora. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Eu gosto demais desse versículo. É um versículo que traz esperança, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida,
nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, demônios, Satanás, nem as coisas do presente, nossas lutas, dificuldades, dores, desprezo, rejeição, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esperança linda e maravilhosa. Nada que venha acontecer na minha vida e na sua vida não pode nos afastar de Deus. Amém. Nós nos entristecemos, nós angustiamos, nós brigamos, reclamamos de Deus. Eu reclamo de Deus. Não murmuro contra Deus muitas vezes. E aí o Senhor, Ele sempre vem com uma palavra de conforto. Porque o objetivo dele não é me destruir. O objetivo dele não é te destruir. O crente recebe a vida eterna vinda de Deus, sobre a qual a morte física não tem poder. A minha vida, a sua vida tem uma finalidade: ressurreição. Esse é o fim. É nós ressuscitarmos, o nosso corpo cheio de lutas e dificuldades ser restaurado, todas as sujeiras saírem, e nós limpinhos, branquinhos, cheirosinhos, com aquele cheirinho de amaciante, fofinho, na presença de Deus toda a eternidade. Como discípulos de Cristo, Ele nos exorta que não só nós fiquemos em alerta, ou que professemos com os lábios que aprovamos a sua doutrina, mas que conservemos a sua doutrina como um precioso tesouro. Você tem um tesouro? Você tem algo que é importante para você? Cuida disso. Cuida da tua salvação como um precioso tesouro. Como um precioso tesouro. O presbítero Sebastião, ele teve uma apresentação, ele levou esse projetor, não é nosso, é dele. E aí ele voltou, e aí quando ele foi movimentar ali, a caixa caiu no chão. E ele veio para mim e falou assim: Pastor Paulo, será que danificou a lâmpada? Porque uma lâmpada de projetor dessa, ela custa 700 ou 900 reais. Será que danificou a lâmpada? Se a nossa preocupação ela é tão séria em relação a coisas temporais, imagina com a nossa salvação. Nós temos que cuidar da nossa salvação como um precioso tesouro. E os dois últimos versículos que nós vamos meditar nesta noite é João capítulo 8, versos 52 e 53, que diz: Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos que tu tens demônio. De novo ele falando que Jesus Cristo tinha demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais sofrerá morte. És porventura maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretende ser? Ó Jesus, está pensando o quê? Você está pensando o quê, Jesus? Você acha que você é demais, que você é o bonzão? Nós falamos dos profetas, nós falamos de Abraão, e você está dizendo que você é mais que eles? Como da primeira vez, lá em João capítulo 2, verso 18, eles perguntaram: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? É um jeito diferente de dizer: quem você está pensando que você é? Se você é realmente isso, mostra um sinal para a gente. Mostra para mim o que é que você tem de poder, para que quem sabe eu acredite. Quando ele estava na cruz, os fariseus passaram na frente dele, os sacerdotes olharam para ele e falaram assim: se você é realmente o Filho de Deus, desce da cruz. Eu garanto que nós vamos acreditar em você. Mas isso não é fé. Fé é você acreditar numa coisa sem ver. E é isso que Jesus Cristo nos comissiona: a acreditar sem ver. Os dirigentes não respondem ao convite de Jesus. Jesus está oferecendo a eles mais uma oportunidade. Jesus está insistindo e falando assim: quebrando o seu coração. E eles continuam com o coração duro. Eles não respondem o convite de Jesus, pelo contrário, persistem em sua oposição, afirmando terem encontrado a prova final da sua loucura. Experimentar a morte ou ver a morte se referem simplesmente à morte do corpo. Eles então estão sendo carnais. Não podem perceber qualquer livramento da morte, a menos que ela se manifeste no corpo. Raciocinam então que Abraão ouviu a palavra, a obedeceu, mas e morreu. Os profetas ouviram, obedeceram, ensinaram e morreram. Jesus sugeriu
que a palavra dele é superior que a de Abraão e os profetas, é para eles um absurdo. Por isso que eles falam que ele é samaritano, por isso que falam que ele tem demônio. A resposta daqueles homens é a mesma resposta da mulher samaritana. Lembra do caso da mulher samaritana? Ela estava lá sendo ministrada por Jesus, e aí Jesus começa a expor para ele ou para ela o evangelho, e ela fala assim para eles: acaso és maior do que o nosso pai Jacó? E ela não entende naquele momento. Cada povo apela ao seu antecessor ilustre, que lhe dá a sua identidade. Mas assim como a mulher recordava Jacó como doador de um poço, eles lembravam Abraão apenas como receptor de uma promessa. Uma promessa que estava na cara deles. O que Abraão tinha prometido estava na frente deles. É o que acontece muitas vezes com as pessoas quando estão querendo casar. Às vezes a pessoa começa a escolher e não encontra ninguém. Não é o seu caso. Tá? O que acontece é que as pessoas ficam escolhendo. Eu quero mais, eu quero melhor, eu quero mais. E aí o amor está na frente dela, e a pessoa não percebe. A promessa de Abraão, que aqueles homens reverenciavam tanto, estava na presença deles. A promessa que Moisés trouxe de um homem que viria e seria ouvido, deveria ser ouvido e atendido, estava na frente deles e eles não conseguiam enxergar. Para eles, já não passa de passado, não se trata de esperança. Abraão para eles não nos leva ao Messias, mas leva eles à lembrança da sua morte. Para que a mesma coisa não nos suceda, e isso é possível. É possível que você seja encontrado como esses homens, com o coração endurecido em relação à palavra, endurecido em relação à mensagem do Senhor, em coração endurecido em relação à necessidade de mudança. Para que isso não nos suceda, não discernir as coisas espirituais como naturais, nós devemos manter as nossas mentes em alerta, o tempo todo o tempo. Falo pela manhã, encerrei hoje o tema: o combate dentro da santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. É um combate que ele começa com o seu início de cristianismo e só vai acabar com a sua morte, ou quando Cristo voltar. É um combate que não tem férias, é um combate que é proclamado e declarado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, férias, de manhã, de tarde, de noite. E o exemplo que eu dei hoje pela manhã foi esse, é de Esdras e Neemias, reconstrução dos muros. Numa mão, a colher de pedreiro, na outra mão, uma espada. Nós temos que estar alertas, para que nós possamos discernir bem a vida espiritual em meio às lutas e tribulações da nossa vida. A minha vida e a sua vida não é isenta de lutas e dificuldades, pelo contrário, ela é repleta. E se você não estiver firme, se você não estiver alerta, você vai parar de olhar para a cruz e vai começar a olhar para o seu problema, e isso chama-se depressão. A pessoa para, ela não consegue mais ter força para levantar o seu pescoço e olhar: o meu Redentor vive, há esperança, há salvação. A pessoa começa a abaixar a cabeça e ela não consegue mais olhar para a cruz. E isso chama-se depressão. Se alguém quiser uma definição de depressão, uma delas é essa: não ter mais forças para olhar para a cruz e para o Redentor. O último versículo, só para a gente finalizar, Ezequiel 44, 23. Para aqueles que são filhos, ao meu povo, de Deus fala, ao meu povo, ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Há diferença entre o santo e o profano. Não ache que é tudo igual. Não ache. Não ache que está tudo certo. Não ache. Não está. Nós temos que aprender a distinguir entre o santo e o profano, e quem nos ensina é o próprio Deus. E o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ele traz o conceito de santo e profano. E ele traz em concordância, como que fechando o raciocínio, ele mostra aquilo que é imundo e aquilo que é limpo. Não tem como santo ser imundo. Não tem como profano ser limpo. É por isso que inverte a colocação.
Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão distinguir entre o imundo e o limpo. Todas essas situações, elas são colocadas na sua presença todos os dias. E nós só podemos contar com o Senhor. A certeza, a esperança é que Ele não nos abandona, e Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra que diz que nós temos que honrar ao Senhor a todo tempo. O Teu nome merece glória, honra e poder. Mas o jeito de nós fazermos isso, a forma de nós agirmos, é obedecendo ao Teu Filho Jesus Cristo. Obedecendo a Tua palavra. Por isso, Pai querido, nós contamos mais uma vez com o Teu Espírito Santo, nos dando o discernimento entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Que nós consigamos discernir as coisas espirituais como espirituais e as coisas carnais como carnais. E que as nossas mentes, os nossos corações estejam sempre em alerta para que nós não sejamos pegos em laços, em lutas, em armadilhas que a nosso próprio coração arquiteta, porque o nosso coração é enganoso. O mundo e Satanás que tem preparado a nossa destruição. Mas nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Por isso, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.